Olá, queridos companheiros e companheiras. É com muita alegria que estamos aqui novamente, continuando o nosso estudo do livro Nosso Lar, pelo projeto André Luiz. E vamos continuar então aprendendo um pouco mais sobre André Luiz e a sua vida no plano espiritual, que está sempre nos alertando, né, para que a gente possa já aqui encarnados já ir modificando o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, para que possamos chegar em condições melhores lá no plano espiritual. No prosseguimento, estamos no capítulo 17, em Casa de Lísias. Nós vamos neste capítulo acompanhar uma nova fase de André Luiz, que está saindo das zonas hospitalares do Ministério do Auxílio. Então o ministro, o Clarencio, né, começa a conversar com André Luiz. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior, que são o da elevação, né, os ministérios da elevação e da união divina. Esses o André Luiz não vai poder ainda visitar, até porque ele não tem conhecimento nem a vibração necessária para poder entender o que acontece nesses trabalhos desses ministérios. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Henrique Luna era um médico espiritual que estava cuidando de André Luiz e deu por terminado então o seu tratamento. E o Clarencio faz uma proposta para o André Luiz, para que ele a partir de agora aproveite o seu tempo que ele tem em nosso lar para observar e aprender a servir. E isso é a mesma coisa que, por exemplo, aconteceu ao Paulo, quando ainda ele, Saulo, né, ele recebeu a visita de Jesus, ele conheceu todos os companheiros cristãos que já tinham aquele novo modo de viver, ele queria também abraçar esse novo modo de vida, mas ele estava meio atabalhoado naquilo que ele queria fazer. Ele era muito inteligente, ele era muito sagaz em falar, né? Então ele queria logo já ir ensinando ao pessoal a nova visão que ele tinha de Jesus, a nova visão que ele tinha de Deus, mas Paulo não era bem aceito, até porque para muitos ele ainda era Saulo, era o perseguidor judeu. Então para os novos cristãos eles temiam Paulo, e para os judeus ele era um traidor das leis mosaicas, que tinha se bandeado para o lado dos cristãos. Então Paulo fica muito chateado, e é isso que a gente traz aqui no boxinho, embaixo do slide, que o Paulo começa a perguntar como é que ele vai ter a compreensão das pessoas, que ele realmente é uma pessoa melhor. E Abigail, que é a sua noiva, né, que estava no plano espiritual, vem lhe aconselhar: ama. Mas que esforço, continua Paulo, preciso fazer para que as pessoas compreendam que eu me modifiquei? Abigail fala: trabalha. E esse trabalho é trabalho em si mesmo, Paulo, né, o seu orgulho, e que para que ele possa, de uma forma mais humilde, ser mais acessível a todas as pessoas. E o Paulo ainda conversa com a Abigail e diz que ele está muito animado, ele quer fazer logo as coisas, mas a Abigail pede para que ele espere. Tenha paciência, espere o seu momento, espere as coisas melhorarem. Espere as pessoas começarem a te compreender um pouco melhor, vendo as suas novas atitudes enquanto pessoa física.
E o Paulo fica que está chateado com a indiferença das pessoas que ele tanto amava na sua modificação de ser. E a Abigail dá a ele o último passo para a sua reforma interior, que é o perdoa. Então, essas palavras de Abigail a Paulo, a gente também tem que usar para nós mesmos como um caminho seguro para que a gente possa buscar a nossa evolução espiritual. Amar, trabalhar, esperar, e esse esperar não é apenas ficar sentado deixando que o tempo passe, mas o esperar de esperançar, ter esperança que as coisas melhores, exercitar a nossa fé e o perdoar, para que a gente possa aceitar quando as pessoas não entendem as nossas novas atitudes. Então, isso é o plano de trabalho que Abigail manda para Paulo, que é para nós também, que é o que o Clarencio está colocando ao André Luiz quando ele pede para aproveitar o seu tempo observando e aprendendo. Continua então o Clarencio. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em um ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. E aí Ulisses corta a palavra do Clarencio e exclama: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Então, o André Luiz está dispensado do hospital, não precisa mais ficar onde ele se estava alojado, né, no seu quarto hospitalar, até para dar vaga a outro espírito que possa precisar dessa acomodação. E como ele não tem ainda como ter uma casa em nosso lar, ele ficaria em alguma outra instituição que acolheria essas pessoas que estão começando a caminhar em nosso lar, ao qual Lígia se propõe a que André Luiz fique na sua casa. E pelo que ele fala, lá minha mãe o trataria como filho, ele já havia arquitetado essa ideia junto com sua mãe para receber André Luiz em sua casa. O André Luiz abraça o prestativo enfermeiro sem poder traduzir o agradecimento, e a alegria às vezes nos emudece. E realmente isso é uma verdade. Nem sempre a gente precisa ficar agradecendo com as palavras. Um gesto, um abraço, um sorriso, quando é feito de maneira espontânea, de maneira real, é muito mais, traduz muito mais o nosso agradecimento do que meras palavras. O que a gente vai ver, inclusive, a dona Laura, que é a mãe de Lígias, falando sobre isso ao André Luiz. Guarde este documento, disse-me atencioso o ministro do Auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. O desejo de André Luiz, foi aquilo que ele já tinha conversado inclusive com o ministro, é de trabalhar. Então, decorrido esse tempo, onde ele vai conhecer todos os ministérios, poderia ser dado uma ideia melhor aonde o André Luiz poderia ser mais útil, tanto para o próprio André Luiz como para os espíritos que estão vivendo em nosso lar. Continua o ministro Clarencio: instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, primeiro, lembrando aqui, quando ele fala do guarde o documento, então, assim, no plano espiritual, as coisas não são feitas aleatoriamente, as coisas sem uma regra, tem ainda um documento, lembrando que nosso lar ainda é um ambiente muito denso, muito perto da crosta terrestre, então por isso essas atitudes um pouco mais,
como a gente pode dizer, um pouco mais físicas, né? Como ter documento, como ter hospital e coisa parecida. E aí o Clarencio dá uma pequena ensinamento para André Luiz, que também é muito importante para a gente. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Ou seja, essa nossa interrupção de experiências carnais, quando a gente volta para o plano espiritual, ele precisa ser bem aproveitado para nós quando estamos lá, através do nosso trabalho, através do estudo, através da mudança de nossas novas atitudes. E é justamente essa pergunta que o que o Allan Kardec faz aos espíritos na questão 230, quando ele pergunta: o espírito progride no estado errante, ou seja, nesse estado que ele está encarnando, desencarnando, desencarnando, encarnando, ele consegue nesse período ainda progredir? O que nos explica a espiritualidade superior. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, embora a gente possa trabalhar, estudar, modificar nossas atitudes lá no plano espiritual, ainda envoltos na matéria, quando nós trazemos apenas esses novos sentimentos, mas embotados pela matéria, e que nós vamos aqui fazer a nossa verdadeira prova de mostrar que realmente adquirimos novas ideias e adquirimos novas virtudes. Então, o André Luiz chegou à casa de Lísias. É aqui, o nosso lar dentro de nosso lar, diz Lísias. Inclusive temos aí a foto do filme, né? Nosso lar. E aí a dona Laura também, já recebendo André Luiz, diz: soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Essa ideia de família universal, ela é muito forte no plano espiritual. Nós vamos ver ainda em alguns capítulos à frente como a dona Laura vai realmente assumir essas funções maternais diante do André Luiz, através de conselhos, ensinamentos, dando-lhe novas diretrizes. E isso é muito forte no plano espiritual. E talvez seja esse um dos maiores empecilhos que nós encontramos aqui enquanto encarnados, ao ter que dosar o nosso amor aos nossos consanguíneos com os nossos irmãos que são de fora da nossa família. E isso para o plano espiritual é uma coisa que acontece com maior frequência. E aí o André Luiz diz como está se mostrando diante dessa generosa hospitalidade, né? Ele nem sabia como agradecer e ensaiar algumas frases para demonstrar a minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Então, o que ela fala é o seguinte, foi aquilo que nós vimos no slide que passou. Muito mais vale um sorriso, um abraço, do que ficar com palavras que muitas vezes não vêm do fundo do coração. E isso acontece muitas vezes quando estamos aqui no plano material, onde agradecemos com frases convencionais, e essas frases elas vão tirando de nós a nossa verdadeira emoção. É o que muitas vezes acontece quando a gente faz as orações que são decoradas. Nós estamos jogando frases convencionais, frases que nós já decoramos, frases que muitas vezes já não estão mais fazendo sentido para nós mesmos, e elas estão se tornando orações vazias. Então muitas vezes vale sempre fazer aquela oração
de dentro do nosso próprio ser, exprimindo realmente todo aquele sentimento que nós estamos carregando dentro de nós. Rimo-nos todos e murmurei comovido, diz André Luiz. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todas em renovadas bênçãos de alegria e paz. E entramos. E realmente esse é o maior desejo que a gente pode fazer quando estamos recebidos em uma outra casa, que é desejar a paz àquela família que nos recebe. Que era isso que justamente Jesus fazia e que a gente deve fazer para lembrarmos dele. E agora o André Luiz vai relatar para a gente como é o ambiente da casa lá do Lísias. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Lembrando que aqui sempre é uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Então a família do Lísias, ela gosta muito de música, tanto é que tem um piano e tem uma harpa, uma harpa pequena que eles devem tocar. E Lísias falou tirando um sarrinho, prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro não encontrou aqui ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o ministério da união divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Então, o Lísias brinca com aquela ideia que muitas vezes a gente tinha do plano espiritual, onde encontraríamos anjos com harpas voando de uma nuvem para outra. Não existem esses anjos, mas a harpa existe. Então, que está esperando para que nós mesmos toquemos, toquemos esse trabalho. E o que é interessante é a importância que no plano espiritual também se dá à música. Quando a dona Laura relembra ao Lísias a chegada dos embaixadores, da pessoal da elevação que trouxe embaixadores da harmonia, de música, e que o Lísias está colocando uma coisa também muito importante para o André Luiz. Existe música em qualquer lugar. Ela sempre existe, mas a gente precisa criar essa audição espiritual para ouvi-la. As criações divinas, elas têm som, elas têm uma vibração. A gente precisa criar essa audição divina que muitas vezes está fechada por causa da nossa preocupação exclusivamente material. E nós deixamos que essa música passe por nós. E Jesus mesmo diz isso para a gente, Quem tiver ouvidos ouvir, que ouça. E aí então o André Luiz, ele sai lá da sala onde estava o piano, Ele vai encontrar uma estante de vários livros, E ele fica totalmente louco. E aí ele continua, notando o interesse, a dona da casa advertiu. Temos no nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Então, o André Luiz ele encontra vários livros de alto teor moral,
não apenas livros religiosos, né? Mas livros que têm uma moral para poder contar. Inclusive eu deixei aqui nesse slide o, a, a chamada da Biblioteca Virtual Espírita, onde temos vários livros lá de vários autores e que a gente pode poder pegar, mas é importante também a gente ler outros livros para que a gente possa também aumentar o nosso cabedal de entendimento, de compreensão, inclusive de julgamento, de discernimento sobre aquilo que nos faz bem e não nos faz bem. Lembrando a máxima evangélica, a gente tem que ler de tudo, ver de tudo, mas reter o que é bom. E a dona Laura nos coloca uma coisa bem interessante, que aqueles escritos, aquelas obras que trazem um veneno psicológico, ou seja, que induzem muitas vezes as pessoas a verdades incorretas, pessoas que muitas vezes trabalham contra a esperança, trabalham muitas vezes com desejos belicosos, esse tipo de obra, essa obra que nos traz muitas vezes, e nós sabemos que existem livros que carregam uma força psicológica tão grande que leva outras pessoas ao suicídio, por exemplo, esses autores, eles são conduzidos, assim que desencarnam, imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Existem até alguns livros que contam que lá na zona umbralina, nas cidades que são montadas nas zonas umbralinas, né, nas zonas de espiritual inferior, moralmente falando, existem também bibliotecas sobre esse tipo de leitura. Leitura que não tem nenhuma moral, que não tem nenhum tipo de ensinamento, a não ser muitas vezes a ódio, a tristeza, o materialismo, a falta de fé e coisa que o diga. E que essas pessoas que fazem esse tipo de obra, elas precisam trabalhar também seus sentimentos para que elas possam ser auxiliadas. Enquanto elas trouxerem esse tipo de pensamento como uma verdade, elas não conseguem auxílio nem mesmo no Ministério da Regeneração, onde é um ministério, um lugar onde se trabalha com espíritos, mas muito, muito densos em sua parte perispiritual e na sua parte sentimental. E agora, em seguida, o Lísias vai mostrar a outras partes da casa, né? Ele já viu a biblioteca, já viu a sala, e agora ele vai se demorar na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Lembra que ele deve estar numa sala de banho também, que é um pouco diferente da que ele estava habituado, mas que ele ficou lá realmente muito, muito interessado. E lembrando, gente, novamente, que as pessoas vão pensar assim: nossa, mas tem sala de banho? Tem banheiro nas casas em nosso lar? Tem a espiritualidade que está em nosso lar. É uma espiritualidade ainda muito perto do plano material. Tem ainda, muitos trazem essa necessidade fisiológica, trazem muitas vezes suores, cheiros. É necessário sim tomar banho, é necessário sim usar o banheiro. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Morrer não faz com que nós tenhamos saltos de evolução. Morrer simplesmente nós trocamos a nossa roupagem física por uma roupagem menos densa chamada perispírito, mas que muitas vezes ainda está tão denso que faz com que a gente não consiga nem se mexer direito. E continua André Luiz falando sobre a sala de banho. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração.
Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Lembra que sempre quando está chegando o final da tarde, lá em nosso lar, é feita aquela oração coletiva, né, pela governadoria. E lá é ligado um grande aparelho, talvez tipo um rádio, né? E nesse rádio se faz ouvir uma voz, uma música suave para poder já ir harmonizando o ambiente, para a gente também poder entender como é importante a arte no plano espiritual. Continua André Luiz. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então vê que agora o André Luiz, ele mesmo já se coloca numa posição diferente em relação a essa oração coletiva, ele já consegue interiorizar essa oração, ele já consegue trazer toda essa energia que esse momento de oração traz para dentro de si mesmo, fazendo com que ele possa ter novos sentimentos, ele possa ter um início de modificação de atitudes dentro de si mesmo. Para a gente também entender que essas energias artísticas e as energias religiosas são muito importantes para nós enquanto encarnados também. E agora, no finalzinho, nós vamos trazer uma reflexão que nos foi trazida por Allan Kardec numa comunicação de um artista chamado Ducornet. Perdoe apenas a pronúncia porque está em francês, mas meu francês não é nada bom. E essa colocação desse espírito, desse artista, está colocada na Revista Espírita de 1869 e ele começa a relatar assim. São alguns trechos, tá, que eu peguei, porque a mensagem é realmente muito importante, mas também muito grande, é ficar cansativo de colocar aqui. Então ele coloca lá: houve jamais uma época em que a poesia, a pintura, a escultura, fosse que arte fosse, tenha sido acolhida com mais desdém? Tudo está no marasmo e nada, a não ser o que se liga diretamente à fúria positivista do século, tem chance de ser apreciado favoravelmente. Então, o que esse artista ele está colocando? Que naquela época, em 1869, as pessoas estavam apreciando as obras com um olhar um tanto quanto crítico ao extremo, pois queria apenas novidades. Eles tinham um apreço às coisas novas, às coisas que trouxessem as novidades do século na área de ciência, a importância do homem. Lembrando que uma dos sentimentos que mais o Espiritismo trabalhava contra era o materialismo, essa importância das coisas materiais em detrimento da espiritual. Então, o que esse artista espiritual está colocando é que poesia, pintura, escultura, fosse que arte fosse, se era tido como uma vertente um pouco mais religiosa, ela era colocada como algo ultrapassado. E a gente pode entender que hoje em dia nós também estamos caindo nesse modismo. Então, as coisas que a mídia coloca como sendo boas e que a gente não usa o nosso critério para poder escolher e absorve de uma forma
totalmente aleatória, essas coisas que nos são colocadas, façam que a gente entre nesse marasmo onde as artes entraram. As coisas tudo iguais, não tem nenhuma linguagem diferente, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo tema, é sempre a mesma colocação e quase sempre em degradação à moral que nós conhecemos e que nós defendemos. E aí esse artista coloca numa outra parte. Sem dúvida, ainda há alguns amigos do belo, do grande, do verdadeiro, mas ao lado, quantos profanadores, quer entre os executantes, quer entre os amadores. Então ele coloca de uma forma também muito clara que existe sim alguns que ainda lutam pelo belo enquanto arte, daquilo que engrandece, daquilo que nos traz reflexões de amor, de perdão, mas que existem também profanadores, sejam executantes, sejam aqueles que admiram essas obras. E que aí a gente tem que entender o seguinte: que obra a gente está levando para dentro de nossas casas? As que estão do lado do belo, do grande, do verdadeiro, ou aquelas que estão profanando a nossa moral, a nossa ideia de família? E isso não tem nada a ver com ideia de família fixa entre homem e mulher, mas a gente sabe que as famílias hoje em dia têm essa diversidade entre homem com homem, mulher com mulher, mas são família, mas quando profana a legitimidade de um relacionamento, né? Então seja aí independe de que sexo seja, mas a fidelidade conjugal entre as pessoas, a fidelidade de pensamento, de sentimento, de religiosidade, tudo isso está dentro dessas profanações que muitas vezes, em nome da arte, nós permitimos que sejam feitas. E aí ele coloca: que importa se a celebridade conquistada desaparece com tanta rapidez quanto a existência do efêmero? Que importa a brevidade do brilho? É uma eternidade se esse tempo bastou para adquirir fortuna, a chave dos prazeres e do dolce far niente. Então ele coloca uma coisa que, embora ele tenha escrito ditado, né? Porque ele é o espírito, ele ditou em 1869, a gente pode entender muito bem como foi falado agora, né? Só seguir os BBBs da vida, que são feitos celebridades de uma hora para outra, que ninguém sabe quem é, que ninguém sabe o que faz, coloca as suas verdades para todo mundo ouvir. Muitas vezes pessoas, assim como nós vimos lá, aqueles livros que tem venenos psicológicos, as pessoas hoje em dia colocam esse veneno psicológico em suas ideias e que não interessa, não tem nenhuma importância essa brevidade do brilho, desde que ele possa adquirir fortuna, possa adquirir prazeres e fazer nunca mais nada na vida. Essa é a eternidade do tempo para ele. Então, assim, muitas vezes nós colocamos essa ideia de celebridade em pessoas que não estão preparadas e nós acabamos atrapalhando a vida encarnada dessas pessoas que nós chamamos de celebridade. Quando na verdade eles não têm nada para oferecer, nada de bom. E somos nós que muitas vezes fazemos isso com eles. Eles não pedem que sejam celebridades, nós é que transformamos eles em celebridades. E no finalzinho, para acabar essa comunicação, o do Cornet nos ensina: os mestres da antiguidade fizeram deuses porque acreditavam nesses deuses. Os escultores atuais, que neles não creem, fazem apenas homens. Mas venha a fé, mesmo que ilógica e sem um objetivo sério. Ela gerará obras-primas, e se a razão os guiar,
não haverá limites que ela não possa atingir. Campos imensos, completamente inexplorados, abre-se à juventude atual, seja ela qual for, literatura, arquitetura, pintura, história, tudo receberá o aguilhão espírita, o novo batismo de fogo necessário para dar energia e vitalidade à sociedade expirante, porque ela terá esculpido no coração daqueles que a aceitarem um ardente amor pela humanidade e uma fé inquebrantável em seu destino. Veja a importância do espiritismo dentro das artes. Ele coloca, no início, os mestres da antiguidade faziam suas inscrições, suas obras religiosas, principalmente em deuses, né, deuses do Olimpo, que são os mais antigos, porque neles acreditavam, mas que depois de um certo tempo os artistas começaram a fazer apenas homens. Isso significa que eles começaram, ao descrer da religiosidade, em colocar toda a sua fé naquilo que é efêmero, naquilo que passa, naquilo que não se mantém, que é o corpo, que são as coisas materiais. Mas que se a gente tiver pelo menos a fé, mesmo que lógica e sem objetivo sério, essa fé, essa religiosidade, ela já vai gerar obras-primas. E se, unido a essa fé, nós trouxermos a razão espírita, nossa, tudo vai se abrir de uma forma totalmente nova. E nós vamos, esse tipo de arte com esse viés espírita, com esse viés trazido do consolo, com esse viés trazido do amor, da caridade, vai trazer uma nova energia, vai ressuscitar uma sociedade que estava agonizante, porque ela vai colocar justamente dentro dessa sociedade o amor, a fé e o perdão, que é aquilo que faz com que a gente possa seguir cada vez melhor o nosso caminho. Então terminamos aqui o nosso capítulo 17. Fiquem todos com o meu abraço e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.